Você já tentou tomar café sem açúcar algumas vezes, mas não conseguiu de jeito nenhum e resolveu largar de mão? Continua assistindo esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar algumas dicas e se você seguir elas direitinho, dificilmente você vai conseguir voltar a colocar açúcar no seu café. E aí pessoal, eu sou o Menino do Café e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a tomar um café sem açúcar. Eu acredito que esse é um dos primeiros passos para quem está entrando no mundo dos cafés, para quem quer entrar nesse hobby de tomar, de degustar e apreciar diferentes tipos de café, desde drinks até cafés puros como expresso, coado, prensa francesa e diferentes métodos de extração. Mas é meio difícil de dar continuidade se você não consegue tomar café sem açúcar. Isso porque o açúcar ele oculta algumas das notas principais do café, tornando difícil a apreciação da bebida e degustação dela quando você tem aí o fator açúcar na sua xícara. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para você. Diversas pessoas já me perguntaram e eu mesmo já ensinei muitas pessoas a tomarem café sem açúcar e em pouco tempo, botando as coisas que eu vou te passar aqui em prática, você, assim como elas, vai conseguir tomar café sem açúcar, sem nenhum problema. E ainda digo mais, é bem provável que você não consiga voltar a tomar ele com açúcar. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou te ensinar aqui duas maneiras, duas estratégias com as quais eu já trabalhei e já vi darem muito certo se você quer tomar café sem açúcar. Primeiro de tudo, é importante a gente entender que existe uma maneira correta de tomar um café, certo? Principalmente se a gente estiver te falando aí de um café puro. Um café, quando eu digo puro, eu me refiro a um café onde ele não tem outras misturas, como leite, sorvete, álcool, enfim. Seja lá qual for o drink ou bebida gelada ou quente de café que você esteja pensando aí. Quando a gente fala de um café puro, existe uma maneira certa de tomar ele e apreciar ele, consequentemente. Então, primeiro você precisa entender essa maneira correta. A primeira maneira que eu vou te ensinar a tomar café sem açúcar é a maneira padrão com a qual a gente costuma tomar café. Se você tomar um café da maneira correta, dificilmente você vai precisar botar açúcar. Muita gente bota açúcar na sua bebida porque não sabe essa maneira correta de tomar café. Mas ainda assim existem pessoas que tentam tomar café da maneira correta e não conseguem de cara. Por quê? Porque elas já passaram tanto tempo tomando, experimentando a bebida com altas quantidades de açúcar, e quando eu digo altas, pode ser que para você não seja tão alta a quantidade que você use, mas se posto em comparação com alguém que toma café já apreciando há um bom tempo sem açúcar, para nós que estamos acostumados a tomá-lo assim, da maneira correta, pode parecer uma quantidade um pouco exagerada. Mas como eu ia dizendo, algumas pessoas, mesmo quando começam a tomar o café da maneira correta, sentem dificuldade. Por quê? Porque elas já se acostumaram a tomar daquele jeito incorreto. Elas estão há tanto tempo tomando com açúcar que elas sofrem um impacto quando elas tomam sem. E por mais que tomem da maneira correta, elas não conseguem sentir a doçura e os açúcares naturais do café de início. Porque é como se o organismo delas já tivesse se viciado em açúcar. É tipo quando você conhece alguma pessoa, é bem provável que você conheça alguém assim. Essa pessoa se acostumou a comer as coisas muito doces ou muito salgadas. E essa pessoa passou tanto tempo comendo coisas muito doces e muito salgadas que quando você dá alguma coisa que tem uma quantidade razoavelmente adequada de açúcar ou de sal, ela acha que está insosso. Ela acha que não tem açúcar o suficiente ou que não tem sal o suficiente. A mesma coisa acontece com o café. Quando você passa muito tempo tomando ele sem açúcar e, em alguns casos, e talvez o seu, a vida inteira tomando café sem açúcar, é muito comum, perdão, a vida inteira tomando café com açúcar, é muito comum que talvez, quando você experimente da primeira vez, por mais que da maneira correta, você sofra esse impacto e ainda assim acha o café amargo. Então, vamos lá. Qual que é a maneira correta? Eu vou te passar aqui essa maneira correta e lembrando, se essa maneira não funcionar com você, aí você parte para a segunda, que é mais indicado para quem não consegue fazer essa mudança, digamos assim, radical, né? Essa mudança brusca do café com açúcar para o café sem açúcar. Vamos lá. Você já deve ter reparado, se você costuma frequentar locais próprios para degustação de café, próprios para se tomar um café bom, um café saboroso, como cafeterias e dentre outras confeitarias e lugares que servem cafés de qualidade, você deve ter reparado que normalmente vem um shot de água com gás e um docinho para acompanhar, certo? O que eu costumo recomendar? Isso não é só uma recomendação minha, mas ler para quem gosta de apreciar café. Primeiro, muita gente não sabe,
mas você vai usar aquele copinho de água com gás para limpar as suas papilas gustativas. O que acontece? Muitas vezes a nossa boca ela já tem sabor de muitas outras coisas. Independente se você ali acabou de escovar o dente, já tá aquele gosto que fica característico depois que você escova os seus dentes. E isso acaba interferindo na sua experiência com o café. O café, apesar de ser uma bebida muito robusta, ele possui notas muito delicadas. E a gente precisa de todo um cuidado para conseguir sentir e apreciar tudo que ele tem a oferecer para a gente. Então é para isso que serve a água com gás. Você vai tomar ali um copinho de água com gás e ela vai limpar suas papilas gustativas, todas as regiões da sua boca, tudo aquilo que vai te ajudar a ter uma percepção, tudo aquilo que vai te ajudar a ter uma percepção sensorial mais elevada. Então é muito importante que você primeiramente tome esse copinho de água com gás. Depois desse copinho de água com gás, algumas pessoas já costumam ir tomando direto o café de qualquer jeito e não gostam. Falam, eu tomei o café do jeito certo, tomei primeiro água com gás, deixei o docinho pro final, então fui intercalando, como certas pessoas me recomendaram e não gostei do mesmo jeito. E esse foi um truque que eu aprendi com uma pessoa que basicamente foi quem me introduziu nesse mundo dos cafés e funciona para mim, tem funcionado para muitas pessoas que eu ensino e eu recomendo. Depois que você provar a água com gás, a pessoa quando ela já tem mais uma experiência, ela costuma já ir tomando direto o café, por mais que ele esteja ali um pouquinho quente. Por quê? Porque a pessoa já tem a técnica de por quanto tempo ela vai deixar na língua, a região que o café vai passar. Tem ali aquele truque de deixar o café passar entre os dentes e escorrendo por algumas regiões específicas da língua, onde vai facilitar para que você não se queime com ele. Mas se não é o seu caso, se você já não tem essa experiência tomando café, o que eu vou te dizer? Você espera o café ficar numa temperatura tomável, mas ele tem que estar mais para o lado quente do que para o lado morno. Se o café já estiver morno, esquece. Isso já atrapalhou toda a sua experiência. O café não pode estar morno, o café não pode estar frio. Ele tem que estar numa temperatura que se considere quente e que você consiga tomar. Porque aí a gente já começa a falar dos pontos de temperatura do café e da correlação deles com o sabor, consequentemente. À medida que o café vai esfriando, a sua percepção é de que o café ele vai ficando cada vez mais amargo. Então você não pode deixar ele chegar no ponto onde ele já esteja morno, porque ele vai ficar obviamente mais amargo. Obviamente pode ser que não seja tão óbvio para você, eu peço até desculpas, mas para gente que já tem essa experiência, é algo que é muito evidente. Se o café ele ficar um pouquinho morno, ele já vai ficar um pouquinho mais amargo. Então, o segundo passo, depois de você depois de você tomar a sua água com gás, é você não deixar o café ficar morno. Você tem que tomar ele ainda quente. Tem gente que fica ali assoprando, e quando vai provar ele já está morno, certo? Então, é muito importante isso. Tendo em vista isso, que é a terceira coisa que eu vou te recomendar. Os primeiros 3 ou 4 goles que você vai dar ali no seu café, é interessante que você deixe ele de 4 a 8 segundos na sua língua, certo? Deixa ele ali, deixa ele passar por algumas regiões, vai conhecendo o café, certo? Vai percebendo as notas e as propriedades dele. Por quê? Porque eu digo de 4 a 8 segundos. Não é só para que você note as notas e os aspectos do café, até porque se você está iniciando, provavelmente você não vai saber identificar todas elas. Mas primeiro que isso já vai te preparar, certo? Você já vai criando uma memória gustativa ali. E segundo, porque a sua língua ela já vai acostumando com o sabor. E aí provavelmente depois da terceira ou quarta vez que você fizer isso, você já pode ir tomando o café normal. Você vai reparar que ele não vai mais estar tão amargo como da primeira vez que você experimentou ele. Aí, se você está começando, quando você terminar de fazer isso, 3 ou 4 vezes, vai de pessoa para pessoa, você já não precisa mais ficar deixando ele escorrer por cada canto da sua língua, conhecendo o café e tal. Não, vai tomando ele normal, certo? Vai tomando ele normal como você sempre tomou. E aí você vai reparar que o sabor é diferente, a sua língua se acostumou, se adequou àquele café, certo? Então, pessoal, recapitulando o que eu comentei aqui. Primeiro, você vai tomar um shot de água com gás. Segundo, você não pode deixar o seu café ficar morno. Terceiro, você vai deixar ali, nas primeiras 3 ou 4 goladas, você vai deixar ele de 4 a 8 segundos na sua língua, conhecendo o café, deixando ele passar pelas regiões, notando as notas e aspectos dele e a sua percepção perante cada uma dessas coisas.
E depois disso você já pode ir ali tomando o café normal. O docinho. Tem gente que gosta de comer o docinho pro final. Eu particularmente prefiro assim. Por quê? Porque, é claro, se a gente estiver falando de uma cafeteria boa, onde ela tem ali um, um profissional da área fazendo essas combinações, a intenção do docinho é justamente realçar o sabor do café na sua boca. Como eu gosto de sentir bem o sabor do café, eu gosto de ir tomando ali só o café para sentir bem ele, para sentir bem as notas e as características dele. E no final tomar o docinho, porque além dele realçar aquele gosto na minha boca, ele ainda vai fazer uma fusão no que a gente chama de aftertaste, que é o que a gente chama do sabor que persiste na sua boca após você tomar o café. Eu particularmente, ali na correria do dia a dia, eu não tenho tempo para ficar sentindo o aftertaste do café. Eu já estou ali na pressa, já levanto e já vou fazer alguma coisa. Então, muitas vezes eu gosto muito daquela combinação que fica na boca, do docinho com o café, depois que eu termino de tomar ele. Mas eu já conheço pessoas e também não digo que é errado, não acho errado, que gostam de ir intercalando, tomando café, comendo docinho, dando aquela realçada. Entendeu? Lembrando que eu tô falando se você tá em uma boa cafeteria, né? Porque eu já vi cafeterias que só fazem botar qualquer docinho. E às vezes é um docinho muito ácido, às vezes é um docinho muito doce. E aí quando você come ele, some e apaga completamente o gosto do café. Ou então, quando você experimenta ele e em seguida bota o café na boca, é um gosto horrível. Por quê? Porque ele atrapalha, ele deixa ele uma bagunça na sua boca e acaba realçando as notas que você não quer que sejam realçadas do café. Então, lembrando que isso eu estou falando se você tiver ali com o docinho que realmente foi estudado para estar com aquele tipo de café. Porque para cada variedade de café, talvez isso já seja um conteúdo para outro vídeo, mas para cada variedade de café a gente vai ter aí um docinho mais indicado, certo? Então, shot de água com gás, não deixe seu café ficar morno. 3 a 4 goladas persistindo de 4 a 8 segundos na sua língua. Em seguida você já pode tomar o café normalmente. Em seguida, o docinho. Fica a seu critério se você quer comer ele no final ou se você quer comer ele intercalando com a bebida. Se você sentiu muita dificuldade de tomar o café sem açúcar, talvez seja interessante que você intercale. Por quê? Porque o docinho ele vai amenizar aquela questão do amargor, principalmente para quem está começando. Se você já está um pouquinho mais avançado, eu recomendo que você coma ele durante o final. Outra coisa que é muito importante se você quiser tomar um café sem açúcar é a qualidade do café. Às vezes não adianta de nada você aplicar todos esses métodos e tá com um café que é simplesmente horrível, de péssima qualidade. Eu mesmo, quando o café é muito ruim, quando eu sei que a pessoa não sabe fazer café e para completar o café de uma péssima qualidade, eu prefiro botar açúcar, sinceramente. Porque as notas e as propriedades do café ficam tão bagunçadas, tão em desarmonia, fica um café tão amargo, com tantas notas de queimado muitas vezes, dependendo do café que você está utilizando, que eu opto por botar açúcar, porque é difícil de sentir aquilo. Então é preferível ocultar, nesse caso, lembra que eu falei que o açúcar oculta algumas notas do café? Então, e propriedades, eu prefiro às vezes ocultar isso do que sentir aquela coisa horrível na minha boca. Mas isso aí já vai ficar a seu critério, né? Mas quando eu estou num ambiente onde eu sei que o café há um cuidado no preparo dele, onde a pessoa que fez é uma profissional da área, uma pessoa que estudou para aquilo, não necessariamente um barista. Às vezes a gente tem pessoas que nem são baristas, mas que já estudaram tanto e fazem cafés tão bons. Às vezes, talvez você se lembre aí de algum amigo seu na sua casa que faz um café que é uma delícia. E esses cafés eu zelo muito pela experiência de tomar aquele café da maneira genuína, da maneira íntegra, da maneira como ele deve ser tomado, certo? Então, se lembrando, se você estiver tomando um café de qualidade, um café que foi bem preparado, é interessante você aplicar esses métodos. Agora, se você está tomando um café onde você só fez jogar o pó do café e jogar uma água fervendo em cima e coar e depois servir para a pessoa, ou então está sendo servido você mesmo, ou então só fez, sei lá, encher uma jarra de água, ferver e jogar açúcar e café ali, deixou fervendo mais, até subir. Tem gente que prepara desse jeito, né, que a gente sabe que não é legal. Aí já não vale muito a pena você aplicar esses métodos, porque independente se você tomar o café da maneira correta,
Se o café é ruim, foi preparado da maneira errada, pessoal, vocês podem utilizar o melhor método de degustação. O café vai continuar ruim. E por que eu digo isso? Porque pode ser que haja aí um iluminado que tente te aplicar o que eu ensinei aqui, só que ele toma um café ruim, certo? Seja numa cafeteria ou seja na casa do amigo dele. E aí depois ele fala, o cara lá do vídeo me ensinou errado, porque eu fiz o que ele ensinou e o café continua horrível. E não funciona assim, pessoal. Se o café for ruim e tiver sido preparado da maneira errada, vai continuar horrível, certo? Agora que a gente entendeu isso, os métodos para você tomar o café da maneira correta, lembrando que eu ponto eles aqui bem de maneira geral, né? Porque o intuito é passar um conteúdo rápido e prático que vocês consigam aplicar aí no dia seguinte. Mas agora que você entendeu a maneira correta e que você, aliado à maneira correta de tomar um café, você precisa ter um café de qualidade, um café que foi preparado da maneira correta também, mas mesmo assim, você ainda sentiu dificuldade em tomar ele sem açúcar, o que eu recomendo? Se ainda assim você sentiu essa dificuldade, é provável que o seu organismo já se acostumou e já se viciou naquela quantidade, naquele teor de açúcar no seu café. Eu já vou ter que te recomendar um método que é um pouquinho mais demorado. Se você é uma pessoa que toma café regularmente, diariamente ou semanalmente, o que eu te recomendo? Você vai diminuindo a quantidade de açúcar que você utiliza no seu café aos poucos. Eu recomendo que você utilize aí o parâmetro que você, se você usa colher, você sempre vai diminuir ali metade ou um, certo? Como assim metade ou um inteiro? Se você usar colherzinhas para botar açúcar, sei lá, boto 3 colherzinhas de açúcar. Começa a botar 2,5. Se você usa sachê, sei lá, eu boto 3 sachês, começa a botar 2,5. Se você não sentiu muita diferença, corta um inteiro. Ficou muito amargo. Então, volta para o meio, certo? Volta para 2,5 ao invés de 2. Porque é preferível que você inicie um processo de desabituação onde você não se dê conta do que um processo onde você se dê conta de mudanças bruscas. Porque talvez, se as mudanças forem muito bruscas, isso atrapalhe o processo e faça com que ele demore mais. Então, vá diminuindo numa quantidade onde você mesmo não note tanta diferença, onde a diferença seja mínima. E fica aí em média de 15 a 30 dias. Depois de 15 dias, você diminui mais meia colher, mais meio sachê. Se você sentiu que o café ficou muito amargo, continua mais 15 dias. Depois desses próximos 15 dias, você vai tentar de novo. Aí você já não sentiu tanta diferença. Então vai diminuindo mais meia, entendeu? E assim você vai gradualmente eliminando o açúcar do seu café. Depois de uma semana eu diminuí meio sachê e eu não senti tanta diferença. Cara, ótimo, incrível. Então continua assim que você vai provavelmente chegar no zero açúcar mais rápido do que a maioria das pessoas chegam. Mas geralmente, pelo que eu noto nas pessoas que eu ensino a tomar café, é de 15 a 30 dias, certo? É o que eu recomendo e é o que eu já notei que mais dá certo para as pessoas que começam a tentar largar o açúcar. Então, esse é o segundo método. Você só vai aplicar esse segundo método de ir cortando metade, seja de sachê de açúcar ou de colher de açúcar, se você perceber que só com o primeiro método você não conseguiu tomar o café sem açúcar, você não conseguiu sentir que o café é gostoso, você não conseguiu apreciar, você não conseguiu degustar e você não conseguiu ter uma experiência prazerosa. Lembrando que o importante é que a sua experiência com o café seja prazerosa. Às vezes ali a gente tem uma pessoa que está tentando entrar nesse meio dos cafés, tentando aprender a provar, a degustar, só que ela começa a fazer mudanças muito bruscas. E como eu falei agora há pouco, o café, apesar de ser uma bebida muito robusta, ele tem notas e características que são muito sensíveis ao paladar e que são muito difícil percepção. Então você precisa ter uma certa sensibilidade para notá-las. Então a pessoa ela realiza ali mudanças muito bruscas e já tenta de cara comprar o café mais caro e experimentar ele da maneira certa e ela sente que é amargo e ela fica, poxa, gastei muito com esse café porque me disseram que ele é o melhor, mas eu senti ele horrível. Então esse negócio aí não deve dar certo, deve ser tudo mentira e a pessoa se desestimula.
ela acaba achando que não existe uma maneira certa de tomar café, que todo café é amargo, que aquilo não é para ela. E às vezes não é assim. Ela acabou sendo introduzida nesse meio de maneira errada, de maneira muito brusca, dificultando a experiência dela. Então é por isso que é importante que, se você está desejando começar a degustar um bom café sem açúcar, que você realize esse processo fazendo uso do que eu chamo de desabituação gradual, fazendo aos poucos e de maneira gradativa esse processo de retirar o açúcar. Lembrando, isso caso você tomando o café da maneira correta, você não tenha sido capaz de apreciá-lo. Se você conseguiu apreciá-lo simplesmente passando a tomá-lo da maneira correta, aí você já esquece essa segunda estratégia que eu dei aqui e começa a desfrutar aí desse mundo incrível que é o mundo dos cafés, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, assistiram até o final, por favor, me ajuda. Estou começando agora, deixa seu like, se inscreve, me segue, independente de em que plataforma você está assistindo esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e acho que é isso. Tchau, tchau.